Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório aqui gerencial, não, vamos falar da análise financeira, além do relatório gerencial, é claro, a gente vai falar aqui do relatório de julho, tá? Fazendo um comparativo com os informes trimestrais e o último informe mensal do Iridium, fazendo uma análise dos números mais apurados, mais detalhados, enfim, uma análise financeira das situações do RDM11, que indiretamente ele tem alguns papéis também, poucos, né, menores do que os papéis que o fundo tiveram lá com inadimplência do Quarteto Fantástico, mas tem algumas coisas ali sim, algumas inadimplências, principalmente do grupo GPK. Tá? Então fique conosco para você saber essas informações, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIFIagro e FIINFRA, o principal assunto aqui no canal, a gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários aqui no canal, FIAGRO e FIINFRA, tá bom? Então se inscreva aí, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente que a continuar nosso trabalho, deixa o seu like também. E eu vou deixar o informe trimestral, né, mais o informe mensal aí, o último publicado do fundo, para você fazer uma leitura mais detalhada. Vou deixar na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Bom, vamos falar aqui então do IRDM11, que no último dia 15 de setembro, último dia aí de pregão, né, fechou com uma queda de 1,89, cotada a 77,80, um dos menores valores, né? O menor valor foi R$ 77,00 das últimas 52 semanas, tá? Bom, fundo eu tenho em carteira o fundo, tá? O IRDM11, minha maior posição é em CRI e sinceridade eu sigo aumentando minha posição e você vai entender o porquê aqui dentro dessa análise financeira, tá? O fundo segue distribuindo aí, a última distribuição dele teve uma reduzida aí no valor da cota, inclusive é o que fez despencar no mercado, né? O mercado aí sempre se baseando pelo preço, né? Não analisa o fundo, o pessoal não analisa o fundo, né? Vai pelo dividendo e esse é perigosíssimo, você ir pelo dividendo, que se você for por isso, você acaba também pegando as cotas muito caras, né? Se você for por um dividendo alto, que quando ela baixar, a cota cai no mercado e infelizmente o mercado precifica muito pelo dividendo e não pela qualidade do papel, tá? Bom, é um fundo com mais de 3 bilhões de patrimônio. Se não me engano, é o terceiro ou quarto maior aí do mercado, da indústria de FIIs aqui no Brasil, tá? E o valor patrimonial da cota está em 87,44, como a gente verifica aqui, né? E no mercado, então, a R$ 77,00. Bom, a gente vai entrar aqui no relatório gerencial, o último publicado foi de julho, tá? O de julho, inclusive, ele fala aqui dos motivos, inclusive, resumidamente, claro, né? Dos motivos aí da queda dos resultados. A gente tem falado isso aqui também, né? Principalmente nos fundos indexados pela inflação, pelo IPCA. E o resultado fraco se dá mais pela correção monetária, né? Porque acaba que a correção monetária acaba sendo fraca porque a inflação está baixa, né? Então teve aí resultados de deflação, inclusive nesse período, o que fez cair vários rendimentos de vários CRIs aí indexados aí com indexação principal pelo IPCA. Mas ele fala que inclusive tem resultado de correção monetária acumulada de alguns ativos que ainda estão para receber, em torno de 17,8 milhões. Mais para baixo aqui a gente verifica algumas informações, né? Aqui está até a cota até julho, a gente viu que foi 74 centavos praticamente a de agosto, então é menor aí dos últimos meses, né? Em novembro foi menor, mas é uma das menores aí dos últimos meses. Em novembro a gente viu que pegou 3 meses de deflação, né? Observadas no ano passado. Aqui é o desempenho no mercado secundário, do valor e da cota, né? Aqui é a carteira do fundo, né? Então a gente verifica que logo de primeira ele compartilha para a gente aqui o caixa dele. Ele deixa ali é, é, do tesouro, né? Praticamente aqui um tesouro, provavelmente um tesouro Selic, tá? Que o indexador é o CDI. Aqui encerrou o mês de julho com 93 milhões em caixa. 93 milhões em caixa. E o fundo tem uma carteira muito diversificada aqui em relação aos CRIs, né? Uma carteira enorme de CRIs, com mais de 2,4 bilhões em CRIs. Tem aqui carteira de fundos que tem característica de renda fixa, né? Tem aqui 139 milhões nesse tipo de fundo e é praticamente um fundo de fundo. O valor que ele tem investido em outros fundos imobiliários, que é toda essa carteira aqui, é maior que muitos fundos de fundo aí
que só investe em outros fundos, né? 676 milhões de reais. Com isso aí tem resultados altíssimos aí também de rendimento dos FIIs, né? Tem porcaria também dentro da carteira? Hoje tem, né? HCTR11, tem o TORD11, tem o VSLH11, VSLH11 mais para cá. Tem porcaria também, né? Mas não tem só CRI na carteira. Tem o DEVA11 também aqui, mas não tem só CRI. Tem também ali fundos de tijolo, como a gente verifica aqui, real estate, né? Shopping center, logística. Então é um fundo que praticamente é um fundo de fundo, por isso que eu gosto muito do RDM11, não é uma indicação, realmente eu tenho ele já há muitos anos, tá? E o que ele tem em carteira é exatamente esses 2,84, que são aqueles 93 milhões no encerramento de julho, tá? O fundo, se você pegar ali o informe trimestral, você vai verificar que no informe trimestral ele encerrou com quase 180 milhões em caixa, né? Que é o fundo soberano que ele tem, indexado ali provavelmente pelos papéis do Tesouro, tá? Mas ele faz movimentações na sua carteira, né? Então, quando a gente pega lá no portfólio, no relatório de julho, a gente já verifica que aquele fundo soberano caiu para 93 milhões porque ele fez aquisições aqui. Ó, mais para baixo a gente vai verificar. Fez compras, praticamente somente compras de CRIs, só fez uma venda aqui de quase 300 mil, mas o restante foi tudo compras altas inclusive, né? 17, 16 milhões, 25 milhões, 8 milhões. Então, o que fez reduzir o valor de caixa de 179 para 93. E fez algumas vendas também de FIIs aqui no mercado, tá? Então, quando a gente pega lá, então, isso aqui só foi um overview aqui da carteira do fundo, né? Para a gente conhecer um pouquinho aí ele. E ele, então, encerrou o trimestre com 179, a gente já viu que ele fez algumas aquisições em julho que voltou para 93, foi para 93 o caixa, a gente vai ver qual é a posição de caixa que encerrou agosto, tá? Só espera um pouquinho que a gente vai entrar no informe mensal, o último informe mensal. E dentro aqui dos números a gente verifica, né, que o fundo tem uma característica que desde que eu conheço o fundo distribui 100% dos seus resultados. 100% dos seus resultados o fundo distribui. E o que a gente verifica é que ele segue com essa característica. Então tudo que ele auferiu de resultado ele distribuiu aqui embaixo, né? E 100% então dos resultados foram distribuídos, tá? Mantendo essa política, o fundo mantém ali um caixa saudável, né? Entre as vendas e dentro das compras, e é tudo aquilo que ele ofere de resultado de lucro, ele distribui para cotistas, e isso desde que eu conheço o fundo há mais de 3 anos, tá? E no último semestre, então ele manteve essa característica de distribuir 100% ali dos seus resultados. Bom, dentro aqui do informe mensal, para encerrar, né, a gente vê aqui dentro do informe mensal que o fundo então encerrou com 79 milhões em caixa, então quer dizer, estava com 93 em julho, em agosto encerrou com 79, provavelmente fez também alguma movimentação na carteira de compra e venda ali de CRI e também de FI, tá? Mas mesmo assim com 79 milhões em caixa, distribuição ali 100% dos resultados e mantendo ali o nível de caixa e de movimentação na carteira. E valores a receber, o fundo tem apenas 239, né? Então, ao meu ver, a inadimplência não está impactando assim, tanto aqui nos valores a receber do fundo, tá? Quando a gente verifica lá no relatório, só para a gente poder dar um overview em relação à inadimplência do fundo, ele tem aqui ó, as informações daquilo que já foi negociado, né? Aquilo que está em carência, por exemplo, expectativa de geração de caixa. Então, aqui 3 a 6 meses vai voltar a gerar caixa, acima de 12 meses. Aqueles que estão em inadimplência do grupo Gramado Parques, onde o fundo tem participações ó, muito pequenininhas em relação ao PL do fundo. Ó. Aqui não deve dar 1% do PL do fundo, que não é pequeno, mas deve dar em torno aí de 30 milhões de reais, né, esse valor aqui. Tudo inadimplência e com vencimento antecipado e execução de garantias. Né? Então, para mim, o fundo, a inadimplência dele é muito baixa. Acho que o que está caindo no mercado realmente é somente porque o valor da cota baixou. O valor da cota não, o valor do dividendo baixou. E esse dividendo baixou porque
a inflação no período calculado das correções monetárias pegou uma deflação de 0,8, pegou uma inflação de 0,12 e muito baixo, né? E as correções monetárias ali nesse período foram baixas e é assim que acontece mesmo, resultado mais baixo. O fundo tem característica de distribuir 100% dos seus resultados. Se o resultado teve queda, é importante saber a justificativa. Então foi a baixa correção monetária no período por conta da baixa inflação. Então o fundo segue saudável. Essa é a minha análise financeira do fundo. O fundo segue saudável e com 79, quase 80 milhões ainda em caixa e sem problemas aí de distribuição. E as inadimplências, ao meu ver, são inadimplências baixas comparados lá a do Quarteto Fantástico. Por isso que eu sigo comprando, essa é a minha justificativa, né? Eu sigo comprando IRDM 11 e abaixo dos 80 para mim tá ótimo. Fundo de CRI distribuindo acima de 0,70 para mim já tá bom demais, baixo risco, né? Apesar de ser um fundo praticamente em alguns CRIs meio que high yield, mas é um fundo saudável. Não é nenhuma indicação, estou falando como cotista mesmo e sigo cotista com a maior posição da minha carteira, em torno de 8% da minha carteira de fundos imobiliários, ok? Então é isso aí, é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe suas sugestões aí nos comentários. Deixe seus comentários a respeito do IRDM 11. Se você tem carteiras, o que você acha do fundo? Realmente não está muito impactado? Ou o caixa está baixo, ou o caixa está alto? Está saudável, não está? Compartilhe suas informações aí nos comentários do vídeo, tá? Espero que tenha ajudado, as informações tenham ajudado vocês e espero que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.